Olá, sejam bem-vindos, caros estudantes. Eu sou a professora Helena Kátia, sou professora do curso de Educação Física e estamos aqui para o nosso segundo encontro síncrono, tá? Hoje a gente vai dar continuidade àquele outro papo que a gente já teve de Educação Física para a comunidade surda. Bom, para iniciar a nossa aula de hoje, hoje a gente tem um convidado, tá? Daqui a pouquinho eu apresento vocês o nosso convidado de hoje. Mas eu queria fazer só um apanhadinho, um lembretezinho do que a gente viu na última aula, certo? Bom, a gente falou um pouquinho sobre comunidade surda, sobre a educação física e a educação física para a comunidade surda. De como a educação física está aí nesse meio e como é importante, não só como profissionais, mas como pessoas, estar aí tendo entendimento do que é a Libras, do que é a comunidade surda. Então, só para fazer um relembre aqui com vocês, eu falei um pouquinho da comunidade surda, né? Onde a comunidade surda não abrange só os surdos em si, não é algo exclusivo da pessoa surda, em si é algo que pega ali os familiares, os companheiros, amigos, os intérpretes, os professores, todo mundo que tem ali aquele envolvimento com a comunidade. Então, até fiz o convite para vocês conhecerem mais um pouquinho e vocês adentrarem aí nesse mundo aí da comunidade surda, no mundo da Libras, para que vocês, como profissionais, estejam aí sabendo como é que funciona, tendo ao menos um entendimento mínimo aí para ter um desenvolvimento legal na aula de vocês futuramente. Eu falei também um pouquinho da Libras, né? A língua brasileira de sinais, onde é uma língua do Brasil. Fiz algumas explicações. Lembrando que a aula ficou salva, vocês podem estar acompanhando. E também falei um pouquinho da lei, né, 10.436, que foi onde aconteceu o reconhecimento da Libras. No dia da aula, a gente teve nossa aula no dia 22, no dia 24 seria ali comemorado mais um ano de reconhecimento da lei de Libras, né, que foi o dia 24 de abril que passou agora. Além disso, falei um pouquinho também sobre o trabalho dos intérpretes dentro de sala de aula, de algumas leis, das obrigatoriedades entre os cursos de licenciatura, dos cursos de bacharel. E aí a gente vai dar aqui a continuidade, conversando um pouquinho, e aí é onde entra o nosso convidado de hoje. O nosso convidado de hoje é um professor de educação física, certo? Como eu falei para vocês na aula passada, algumas coisas que eu comentei para os surdos eram algo que já é vivência deles. Não que esta aula não seja voltado à comunidade surda, claro que não, é um convite para todos. Porém, é algo mais convidativo para que você, ouvinte, entre e conheça um pouco. Então, hoje o nosso convidado é o professor Fábio, tá? O professor Fábio, ele vai falar um pouquinho da história dele, de como profissional de educação física, como professor, e ele teve uma experiência com um surdo, e é por isso que a gente convidou ele para estar aqui hoje, de falar essa experiência mesmo, eu vou até usar a palavra como uma pessoa mais leiga do assunto, né? Porque era algo que o professor Fábio não tinha esse essa aproximação, e ele teve uma experiência onde ele teve um aluno, e a partir dali ele começou ali a estar no meio ali daquele universo da Libras, do universo do mundo surdo. Então a gente vai escutar um pouquinho e trazer também essa reflexão para vocês, certo? Que estão aí como profissionais de formação e a qualquer momento vocês podem também lidar com a situação. Então a gente tem que estar preparado, tá bom? Professor Fábio, muito obrigada aí pela disponibilidade aqui com a gente, tá? Eu queria que você se apresentasse aí para os meninos, tá? Seja bem-vindo, pode ficar à vontade. Prazer a todos. Meu nome é Fábio, sou professor de Educação Física, dou aula no curso presencial aqui do UNITA, do curso de Educação Física. Já trabalhei no SESC, já trabalhei em diversas academias. No SESC, por exemplo, a gente trabalhava com grupos especiais, mas era com idoso. E aqui no UNITA, eu me deparei com um desafio, né, que foi trabalhar com um aluno surdo, né? E para mim foi assim algo prazeroso, porque
eu me deparei com uma situação uma situação nova, uma situação a qual eu não tinha vivido ainda. E, Fábio, deixa eu só te cortar um pouquinho. É, isso você tem quantos anos aí de profissão? de profissão, eu tenho. Da educação física, a gente começa a trabalhar quando estuda, né? Quando começa a estudar. Eu tenho por volta aí de uns 22 anos trabalhando com educação física, né? Entre academias, escolas, estágios, né? 22 anos trabalhando. Então seria tanto na área do bacharel quanto na área da licenciatura, né? Tua Isso, formação sim. é os dois. Na minha época, eu formava, né? A gente poderia se formar tanto em bacharel quanto licenciatura. A gente tem as duas graduações. Perfeito, pode dar continuidade então. Pronto. E, assim, me deparei com esse novo desafio. E eu confesso a vocês que eu não estava preparado para isso. Né? Se bem que na faculdade a gente estuda algumas coisas, lê, mas na prática, na hora mesmo da ação, vamos dizer assim, a gente não está preparado, a gente fica meio perdido. E o maior desafio nisso aí é fazer com que esse aluno ele se sinta incluso em sala de aula, fazer com que o aluno ele se sinta parte daquilo dali, né? Fazer com que ele não se sinta deslocado do restante dos alunos. Isso é muito importante, né? Não só em sala de aula, como também na sociedade. É importante que ele se sinta parte daquilo dali. Perfeito. Bom, então, pessoal, vocês já notaram aí pela fala do professor Fábio que dentro aí dos 22 anos aí de história dele de carreira, ele se deparou com uma situação que ele precisava se adequar, né, para encaixar a pessoa dentro da aula dele, né? E, Fábio, deixa eu te perguntar, ah, na tua situação de professor, você foi avisado que teria um aluno surdo na sala? Como é que foi? Você chegou e já percebeu que ele estava ali? Você já estava sabendo? Ou você, como foi que você notou? Como foi que você ficou sabendo? Sim, o coordenador do curso ele me avisou. Ele avisou que na sala teria um aluno surdo, né, e que teria um intérprete para ele. Né? No primeiro momento eu disse, pronto, vai ter um intérprete, então vai estar tudo tranquilo. Mas na verdade não é. Né? A gente, quando se depara com um aluno surdo em sala de aula, a gente precisa entender que ele tem que fazer parte daquilo dali e que somente o intérprete para ele não é o suficiente para ele se sentir parte, né, de todo o processo da aula, de tudo, atividades, avaliações. Então, é importante também que nós entendamos, né, como funciona essa dinâmica, né, em sala de aula de um aluno surdo. Perfeito. Como eu falei para vocês na última aula, pegando a deixa do professor Fábio, que ele falou do intérprete, né? Dentro de sala de aula é obrigatório ter um intérprete, né? Como a gente já viu, como eu mostrei a lei. O aluno precisa daquele intérprete, mas ele está ali para fazer a questão da interpretação. No caso, a interação com o professor ela vai ter que acontecer com o aluno normalmente. Né? Vai ter aquele meio de comunicação ali entre os dois, entre o professor e o aluno. Tem um intérprete que está fazendo tanto o processo de tradução do professor para o aluno, quanto do aluno para o professor, caso necessário. Só que o professor ele tem que ter essa sabedoria que o professor Fábio teve, de identificar o aluno como pessoa. No primeiro momento, a gente acha que o intérprete está ali e vai ser tudo ok, mas dentro da sala de aula, como o próprio professor colocou, a gente percebe que a gente não pode excluir o aluno pelo fato dele ter algum tipo de especificidade. No caso dos surdos, o fato dele não estar ali interagindo no meio de comunicação, no nosso meio de comunicação, e sim um dele que é mais visual, no caso da Libras. O fato dele se comunicar por a língua de sinais, ele não pode estar excluído da aula, ele tem que estar ali participando com os demais alunos, né? Mas dentro
do abraçar do aluno que a gente precisa estar fazendo, né? Professor Fábio, você, depois que ficou sabendo que estava lá um aluno, você foi ler um pouquinho como é que foi esse processo aí de contínuo aí dentro do semestre? Assim, o aprendizado que a gente tem é ao longo do semestre, é no dia a dia ali que a gente vai vendo a maneira, né, como a gente deve lidar com essa situação. E eu, no caso, ficava muito apreensivo em errar com ele, né? Então, eu sempre procurava, por exemplo, no momento ali de brincadeira, de descontração em sala de aula, incluir ele na brincadeira, né? Direcionar a minha fala para ele, em direção a ele também, né? Porque o surdo ele é capaz de ler lábios, né? Então, eu sempre me direcionava a ele, sempre com o intuito de incluí-lo, né, naquele processo. E assim, as primeiras aulas foi difícil, porque nós não tivemos um intérprete logo de cara, né? Ele faltou algumas aulas por conta de não ter um intérprete. Então, se eu pudesse, ou se eu soubesse, né, as línguas de sinais, se eu soubesse alguma maneira de incluí-lo, ele poderia ter participado, né, desses primeiros momentos. Então, a partir do momento em que chegou o intérprete, ele também chegou, e aí, junto com o intérprete, né, é importante esse trabalho interdisciplinar, junto com o intérprete, eu fui começando a entender o universo do surdo. Né? É engraçado, engraçado não, né? A gente fala assim, mas dentro da nossa ignorância, a gente fala surdo-mudo, né? E eu aprendi nesse momento em que não era surdo-mudo, ele era surdo, né? E a gente vai aprendendo isso ao longo do tempo, junto com o intérprete vai explicando para a gente que a percepção de mundo dele é diferente da nossa percepção de mundo, né? Porque a gente percebe o mundo ouvindo, falando, conversando, enquanto o surdo ele percebe o mundo muito visualmente. Ele percebe o mundo através de uma interpretação de outra pessoa ou da própria sua interpretação, mas que ela é diferente para a gente, da gente, ela é muito diferente. Então, eu tive que aprender como é que ele externalizava as suas emoções, como é que ele externalizava as suas opiniões, porque quando ele externaliza isso, não é igual a da gente. A gente tem vamos dizer assim, a vantagem de ouvir, né? Enquanto surdos não podem ouvir. Então, eles interpretam e externalizam essa percepção de mundo, essa compreensão de mundo de maneira diferente. Perfeito. É, falando algumas curiosidades que o professor Fábio colocou, a questão do surdo e mudo, como eu falei na aula passada, era uma nomenclatura usada antigamente, né? Eu costumo associar a questão do surdo ser pautado como surdo hoje, primeiro com o fato dele se reconhecer como surdo, né? E aí o mudo, a gente tira um pouquinho dessa nomenclatura pelo fato da questão de se comunicar, né? O mudo ele tá preso ali a algo que não tem comunicação, e o surdo tem comunicação, né? É, eu contemplaria a fala do professor Fábio adicionando a questão da vantagem que ele colocou. Na verdade, para o surdo, a desvantagem é a questão da a língua de sinais não ser tão valorizada e não ser tão conhecida, né? Porque a partir do momento que ele consegue ali estar se comunicando com alguém que conhece aquela língua, ele pode estar se comunicando igual a nossa maneira, mas da maneira deles, né? Então, essa comunicação. Então, eu só adicionaria um pouco da fala do professor, pegando aí colocaria mais ênfase aí
nessa questão da valorização da importância da Libras, né? O professor Fábio, vocês viram que ele carrega aí, não estou analisando, né? Mas vamos ter uma conversa, né? O professor Fábio, ele carregou aí uma culpa que, mas na verdade, ele não precisa, certo, gente? O trabalho do intérprete dentro de sala de aula é exatamente esse, até porque o professor ele não tem como estar fazendo a interpretação e dando a aula, né? Algo bem cansativo, como eu falei para vocês na aula passada. O trabalho do intérprete, muitas vezes, tem até 2 intérpretes, dependendo do evento, né? Que eles fazem aquelas trocas, porque é algo muito cansativo você estar ali, tanto prestando atenção no que está falando, em quem está falando, e fazendo aquela tradução perfeita, né? Porque o trabalho do intérprete é esse, ele tem que, o meio de comunicação, essa pessoa que transmite a comunicação, ela tem que levar até, no caso, o surdo, a mensagem correta. Então, ele tem que estar atento a todos os momentos e a todas as falas, né? Tanto para o surdo quanto para a pessoa ouvinte que está fazendo aquele diálogo. Então, assim, mesmo a gente vê aí a questão do professor querer já tomar aquele aluno, né, que a gente quer fazer isso e fazer esse cuidado com o aluno, né? Mas é algo que realmente é necessário e é por lei a questão do intérprete exatamente por isso. Mas algo muito interessante também que o professor Fábio colocou, e é muito simples de acontecer, é essa interação visual, né? Essa interação visual, eu já tive experiências em sala de aula onde o professor ele não olhava para o surdo, ele olhava para o intérprete. A gente acha que isso dentro da sala de aula é algo um pouco bobo, é algo um pouco irrelevante, mas se a gente for observar, quando eu estou ali falando com a pessoa, a gente tem essa troca de olhares, a gente tem esse meio de diálogo um com o outro, né? E com o surdo não é diferente, né? O fato da gente não validá-lo ali, a presença, a pessoa dele, é algo que deixa um pouco desconfortável. Então, a gente já percebe aí que o professor realmente teve aí uma dinâmica bem legal para acontecer dentro de sala, que é chamá-lo para que ele aconteça ali naquele momento ali de conversa, de interação, e aí ele e o intérprete vão fazendo esse processo de identificação da fala do professor, né? Fábio, durante tuas aulas, assim, tu lembra de algum tipo de estratégia que tu usou ou implementou dentro da tua aula para poder estar trazendo esse aluno aí para as aulas de educação física? Ou não houve necessidade? Como é que aconteceu assim? Eu não sei se tem aula prática, não sei como é que aconteceu, mas tu se recorda algo que tu teve que tu tinha um planejamento de aula, teve que refazer para poder convidá-lo, esse aluno a estar participando, ou aconteceu durante o semestre de forma tranquila, todos os planejamentos já deu para encaixá-lo tranquilo nas aulas? Assim, não houve assim um planejamento específico, até porque eu conversava muito com o intérprete e, e ele ia me dizendo, me dando dicas, por exemplo, de olhar sempre para ele, né, de estar me direcionando sempre para ele. O nome dele é até Isaac, de estar me direcionando para ele, né, incluindo ele junto com a turma. Então, por exemplo, nas aulas práticas, né, ele sempre participava, né, e nunca deixou de participar. Eu sempre colocava, né, para fazer as atividades práticas, mas, assim, em termos de um planejamento específico, eu nunca tive, mas eu acredito que agora, né, depois da experiência, se eu tivesse esse planejamento mais específico, por exemplo, sentado junto com um intérprete ou com qualquer outra pessoa que tivesse mais conhecimento no assunto, a aula teria sido melhor, teria fluído melhor. Então, é importante, né, que você estude o caso, que você estude o assunto, para quanto mais conhecimento você tiver, melhor vai ser o seu diálogo em sala de aula e a inclusão desse aluno. Perfeito. O professor Fábio tocou num assunto bem interessante, né? Que é estar ali tendo contato direto também com o intérprete, né? Apesar da gente ter que validar o surdo como pessoa dentro da nossa sala, ou dentro do nosso
nosso ambiente ali que a gente está trabalhando, ele teve aí uma sacada muito boa, né, de trazer o intérprete para junto, e aí já está conversando. É, é bem interessante ir para esse meio, porque o intérprete está bem próximo ao surdo, né, ao aluno, né? Além do que, o intérprete ele não vai fazer o processo de ensinar o surdo. O professor, no caso que a gente está pautando aqui, é o professor Fábio. Então, esse trabalho de ver qual a deficiência que o aluno estava maior em qual tipo de disciplina, em qual matéria, isso é um trabalho que o Fábio ia desenvolver dentro da sala de aula para que o aluno pudesse acompanhar a aula. Mas o intérprete tem sim que estar ali conversando com o professor para passar essa deficiência que o aluno está tendo em algum tipo de matéria. Então, isso é algo muito importante e muito positivo de acontecer dentro da sala, né? É uma maneira aí de estar se aproximando com o aluno e estar tendo feedback também de como está acontecendo, né? Muito bem. Deixa eu te perguntar outra coisa. Como era a interação do aluno com os outros alunos? Como é que acontecia durante Isso era as aulas? uma preocupação que eu tinha, né? Era de fazer com que o Isaac que ele interagisse com os outros alunos, justamente para se fazer parte daquilo dali. E os outros alunos eles eram bem receptivos quanto a isso. Eles compreendiam a situação, compreendiam todo o contexto e, assim, de forma alguma, nunca excluíram ele daquele processo, porque eles entendiam, né, o que estava acontecendo ali. Né? Então, o Isaac ele era bastante querido ali pela turma, né? Querido pelos alunos, tinha um bom relacionamento com os alunos, um bom trânsito, né? Dentro de sala de aula. E quanto a isso, que bom que eu nunca tive essa dificuldade, né? De colocá-lo, inseri-lo dentro do contexto educacional, do contexto de sala de aula. Mas só uma curiosidade, eu não sei se você conseguiu observar, mas teve algum momento no horário de intervalo? Normalmente o professor sai de sala, mas não sei se você teve como ter essa visualização em horários de intervalo. Ele ficava mais ele no intérprete ou ele tinha alguém ali que ele conseguia ali uma amizade que a gente fala, né? Aquela amizade dentro da sala de aula. Tu notou esse vínculo especial com algum aluno, ou realmente ele ficava mais na dele, como intérprete, como é que acontecia? Não, não, ele conversava, né, no intervalo com outros alunos. Ele ficava, a maior parte dele, ele ficava com o intérprete, né, que o acompanhava em todas as aulas. Mas eu sempre via ele com os outros alunos, conversando, rindo, brincando, né? Então ele sempre interagia. Ele não era tão acanhado e tão tímido, né? Ele sempre interagia. Perfeito. No caso, eu tinha colocado aqui uma listinha de perguntas, mas eu acho que tu já até adiantou e colocando, né, que se os teus colegas de trabalho, a coordenação disponibilizou algum tipo de recurso, né, para esse apoio ao aluno surdo. Não, infelizmente não. Quanto a isso, algum recurso, nós não tivemos, mas eu sempre procurei ler sobre o assunto, estudar, para poder conhecer e não pecar em alguma coisa quanto o ensino. Por exemplo, uma das coisas que eu me deparei eram nas avaliações. Né? Ele escreve, né, externaliza a sua escrita de uma maneira bem diferente da gente. E as primeiras vezes, eu olhava o texto dele como se eu estivesse olhando um texto de uma pessoa, né, que ouvia. E depois de um tempo, eu conversando com uma intérprete,
eu fui perceber que eu é que estava errado, né? Porque ele escreve de maneira diferente, ele externaliza aquilo de maneira diferente. E eu precisava compreender a sua escrita de como ele recebia a mensagem também. Então, se eu for escrever algo, eu vou escrever de maneira diferente, lógico, porque eu percebo o mundo de maneira diferente. Então, também, como ele percebe o mundo de maneira diferente, ele externaliza a sua escrita também de maneira diferente. Então, eu preciso entender o mundo dele, eu preciso estar inserido no mundo dele, para poder compreender o que ele quer pôr no texto. Então, essas coisas eu fui buscando ao longo do tempo, assistindo vídeo no YouTube, vendo como é que é o processo e ensino-aprendizagem de um surdo. Só um detalhe: recurso de intérprete foi disponibilizado pela equipe de trabalho. Sim, sim. Foi Per- disponibilizado, sim. Perfeito. Só a gente dá ênfase nisso, quanto ao intérprete, por isso que eu até falei que você já tinha até respondido, porque o recurso do intérprete, que é um dos pontos principais, quando ele fala que não foi disponibilizado, foi algum tipo de treinamento, né, Fábio? Isso, exatamente. Algum material teórico, um treinamento, né? Mas, por exemplo, na mesma época, o UNITA ele disponibilizou um curso, né, de intérprete, para você aprender línguas de sinais. Então, assim, por conta do meu tempo, eu não tive condições de fazer. Mas o Inter, ele disponibilizou um curso, né? Ele sempre coloca um curso para justamente pensando nessas situações. Perfeito. Pessoal, quando o Fábio aponta a escrita do aluno, é porque assim, a gramática a gramática da língua brasileira de sinais, ela tem uma gramática própria, certo? Essa escrita, ela não tem uma aproximação tão quanto a nossa, mas ela tem a morfologia, a síntese, mas dentro da Libras. Eu vou só dar um exemplo aqui para que vocês entendam. Quando a gente fala que eu fui viajar, eu coloco eu fui viajar, né? O surdo ele vai escrever eu e viajar, ou eu ir passear, né? Então ele vai fazer a, essa escrita, mas dentro da gramática, né? Por exemplo, hoje eu fome. Isso já é para dizer que hoje eu estou com fome, ou agora eu estou com fome. Então, ele faz essa gramática dele, ele é mais. Como é que eu posso explicar para vocês? Não é tão abrangente quanto todos os artigos, preposições que a gente usa, né? E aí é mais direcional mesmo. Então, para um leitor ouvinte que nunca teve essa escrita dos surdos, em um primeiro momento, ele pode estar achando que o escritor ele está ali com alguns erros ortográficos. Mas, na verdade, isso não está acontecendo. Ele está escrevendo, a mensagem está sendo passada dentro da gramática da Libras, que foi a que o surdo aprendeu. Né? Como eu falei para vocês, a Libras, para os surdos, é a primeira língua, a segunda vem o português. Ao contrário da nossa, onde a primeira língua nossa é o português, e a Libra seria aí a segunda língua. Nos surdos, para os surdos, a língua materna é a Libras, certo? É muito interessante isso que o Fábio falou, de procurar recursos, porque a gente tem aí hoje a tecnologia está disponibilizando aí uma vasta possibilidade de recursos, né? Tanto de aplicativos no celular, até para meio de comunicação, quanto questões de aulas no YouTube, livros, inclusive dentro da nossa biblioteca há material que conta um pouquinho tanto da história. Eu gosto sempre de frisar que é bom a gente conhecer um pouco da história dos surdos para a gente validar e respeitar todos os processos e leis que já são validados até hoje. Não foi algo fácil, né? Hoje o Fábio pode estar aqui falando que teve um aluno surdo na sala de aula dele, e esse aluno ele foi ali tratado como um aluno deve ser tratado, como uma pessoa do Isaac, né? Que ele colocou. Mas antigamente isso não acontecia, né? Antigamente, os surdos eles eram vistos, né, como inúteis, sem necessidade. Então,
Lá na história, lá no início, há indícios até de assassinatos por pessoas surdas, porque eles não eram válidos dentro da comunidade. Eles eram alguém que não ia estar não era um ser funcional. Então, há indícios de assassinato, né, culto aos deuses, onde os surdos ele eram pessoas enviadas pelos deuses que não poderia falar, então ele guardava aquele segredo. Então tem todo um processo histórico aí que é interessante que vocês tenham essa aproximação com a temática e vejam, conheçam um pouco da história, até para validar e respeitar toda essa trajetória, né? Então, assim como tem a história, tem a questão gramatical, que vocês vão entender um pouco melhor, como o professor Fábio precisou, foi lá e já agilizou ali, já identificou e conseguiu avaliar aquele aluno de forma positiva dentro da vivência que é o surdo, né? Que é a língua de sinais. Então, você já pensou se o Fábio só receber aquele texto, não tem uma comunicação com o intérprete ou não, ver, de procurar, de ali ter aquela interação de como é que é a escrita e dar uma nota inferior porque achando que o aluno não tem uma gramática adequada. Então, o aluno ia estar sendo aí prejudicado por conta de uma falta do professor. Então, quando ele percebeu aquela escrita, ele já foi procurar saber, foi pesquisar, já foi ver com o intérprete, e a partir dali ele conseguiu fazer aquela avaliação correta. Não foi isso, Fábio? Isso, exatamente, porque a gente acha que eles estão errando na escrita, né? Porque se a Comendo gente... palavra, né? Isso, exatamente, né? Como você falou, né? Ele vai dizer que está com fome, ele vai dizer eu, fome, né? Então, assim, no português, né? Na regra geral do português, né? Se você não sabe quem é um aluno, estaria errado. Mas a partir do momento em que você sabe quem é o aluno e que você percebe todo o contexto em que ele está envolvido, que ele está inserido, e que ele interpreta aquilo e externaliza de maneira diferente da gente, aí assim, a gente consegue compreender. Né? E isso a gente deve ter essa percepção com todo tipo de aluno. Né? O professor não é o aluno que deve se adaptar ao professor, é o professor que deve se adaptar ao aluno. Né? Você pode encontrar um aluno surdo, você pode encontrar um aluno com TDAH, você pode encontrar um aluno com autismo. Então, diante, né, de vários tipos de aluno, você tem que se adaptar a ele. E você se adaptando a ele, o processo ensino-aprendizagem se torna mais fácil. Né? Você torna ele parte de todo aquele negócio. Eu vou só dar uma quebradinha no roteiro para adiantar, que eu ia finalizar o quanto é importante, quanto as falas do professor é importante para esse entendimento. Nessa fala do professor Fábio, a gente consegue ver, vocês principalmente, espero que consigam ver o quanto é necessário para vocês, como profissionais de informação, identificar toda essa questão e procurar mesmo ter esse entendimento, né? Durante o nosso percurso aí, tanto acadêmico como profissional, a gente se depara com vários tipos de pessoas. Pessoas são diferentes, né? O professor Fábio colocou aí que em 20 anos aí de estrada, né? Em 20 anos de trabalho, tanto na academia como em sala de aula, ele encontrou vários alunos diferentes e essa experiência que ele nos traz foi a experiência do aluno surdo abordando a nossa temática aqui apresentada, né? Mas ele foi ele contemplou muito bem aí a questão de nós professores se adequar ao aluno, né? Porque a diversidade ela está aí presente e aí a gente tem que ter esse conhecimento de cada aluno, né? O professor ele é um pouquinho de tudo, né? Sem tomar um pouco do trabalho dos demais profissionais, tanto é que ele já comentou lá no começo da nossa aí, interdisciplinaridade aí de trabalho,
juntamente com os demais profissionais. Inclusive, a gente citou aqui no nosso perfil aqui que a gente está comentando o intérprete, mas a gente tem que estar sabendo aí um pouquinho, conhecendo os nossos alunos, até para encaminhá-los aí em caso de necessidade para os profissionais adequados, não é isso, professor? Isso, exatamente, né? Às vezes você se depara em sala de aula com alunos que estão tendo algum déficit de aprendizagem. E se você não tiver essa sensibilidade de poder enxergar um possível problema que esteja acontecendo com ele, né, esse aluno ele vai passar despercebido em sala de aula e não vai ter o aprendizado adequado. Então, é necessário que você esteja atenta ou atento aos detalhes que acontecem em sala de aula. Às vezes um aluno ele não consegue, ele tira uma nota baixa porque ele não consegue ter atenção em sala de aula por conta que ele tem TDAH, talvez a mãe não saiba, ou você é o primeiro, né, a perceber aquilo dali. Eu lembro de uma situação, por exemplo, eu tenho um afilhado que ele tem autismo, e por conta dessa experiência, né, de profissional de educação física, eu percebi ele já bebezinho com alguns traços, né, de autismo. E eu falava sempre para minha esposa, né, eu tinha medo de falar para os pais e os pais ficarem com raiva de mim. E eu falava para minha esposa, para ela falar para a irmã dela que ele tinha traços de autismo, né, que ele tinha algumas características de autismo, que ela falasse para a irmã dela para tomar as providências desde cedo para que ele tivesse os cuidados adequados. E depois de um tempo, ela falou e eles perceberam também e levaram ao médico e hoje em dia ele foi diagnosticado, realmente ele tem um autismo, né? Então a gente precisa ter essa sensibilidade. Às vezes o aluno ele não consegue aprender, não é porque ele não tem algum déficit de inteligência, alguma coisa assim do tipo. Não. Às vezes ele não consegue acompanhar ali o que acontece em sala de aula porque ele deve estar com algum problema. E cabe ao professor perceber, né, isso aí. E uma coisa muito importante também que você falou, né, a respeito da história, né, do surdo, o que aconteceu, das dificuldades que tiveram para as leis serem aprovadas. Eu sempre costumo falar, quem não conhece sua história está fadado a repeti-la. Então, é importante que a gente conheça a história, para que a gente possa vir mudar isso no futuro, para que não aconteça o que aconteceu no passado. É só assim a gente vai conseguir, diante de toda essa diversidade, manter qualquer tipo de pessoa, surdo, autista, qualquer um, dentro da sala de aula, naquilo que a gente preza tanto, né? Que é a acessibilidade, tornar a sala de aula acessível a todos. E eu dou até pegando a deixa do professor, você é até um pouco poética agora, dizendo que o futuro são os nossos alunos, né? É nesse momento, né? Vocês têm que fazer essa diferença e fazer esse caminho aí que o professor Fábio tá comentando aí como experiência própria. E a gente está todo dia aqui, frisando com vocês, dando recurso para que vocês tenham aí essa capacitação que quando chegar a hora de vocês de ter essa experiência, vocês saibam aí como está fazendo, como está agindo para o melhor acontecer com, no caso, o aluno de vocês. Professor Fábio, na aula passada, eu dei um exemplo aqui de um professor de uma academia. Isso lá quando eu era bem garotinha, que eu ia para a academia e eu observei que uma aluna ela era surda e foi para aquele espaço ali, para aquele ambiente de academia. Ao contrário de você, a academia ela não disponibilizou intérprete, então o professor não tinha intérprete, era a aluna, ele, Deus. E o professor ele usou um pouco, a gente não vai julgar, né? Porque no momento era o recurso que o professor tinha.
algumas pessoas até fazem essa confusão de língua brasileira de sinais e a mímica, que são algo totalmente diferente, mas o professor usou ali uma mímica para conseguir fazer com que a aluna fizesse os movimentos que ele estava indicando. Eu até comentei com o pessoal que isso era um pouco, apesar do professor estar se esforçando, era uma forma um pouco desconfortável para o aluno, porque ele estava apenas replicando o movimento que o professor estava fazendo. Ele não tinha esse entendimento de por que estou fazendo, quais os músculos que eu estou ali movimentando naquele momento. Então, você como professor também de academia, inclusive de personal, né? Quer que você tenha um pouquinho a falar sobre isso agora com a experiência que você teve como aluno surdo? Eu tive também, quando eu trabalhava em uma academia, eu tive um aluno surdo e eu percebia que eu me comunicava com ele através de mímica. Porque eu não tinha um conhecimento, ainda não tenho, mas eu me comunicava muito através de mímica. E eu percebia que ele ficava desconfortável com isso. Ele ficava desconfortável por quê? Porque ele queria algo mais e eu não poderia dar aquilo a ele, apesar de todo o meu esforço, de querer mantê-lo na academia, de querer que ele treinasse direitinho, mas ele ficava assim um pouco para baixo, triste, porque eu só me comunicava com ele através da mímica e ele não se sentia parte com isso, né? Você usar a mímica aqui, E acolá, provavelmente o mínimo possível, não? A conversa. exatamente ali uma mímica, tá de longe, aí faz uma mímica, alguma coisa assim, ok, mas o tempo todo comunicando através de mímica, ele se sente a par daquilo dali. Então, uma das coisas que eu fazia, eu percebi que ele gostava muito de jiu-jitsu. Então, mesmo na mímica, eu tentava conversar com ele sobre o jiu-jitsu, né? Das competições que eles participavam. A gente tinha, o professor dele estudou comigo, o professor de jiu-jitsu dele estudou comigo. E eu perguntava muito pelo professor, perguntava como é que estavam as aulas, mesmo na mímica. Então, assim, a partir desse momento, ele começou a se sentir mais parte também, né, daquilo dali. Então, é importante que nós, enquanto profissionais de educação física, aprendamos a língua de sinais, para que a gente torne-os acessíveis, acessível a qualquer tipo de assunto ou a qualquer coisa que a gente venha a conversar. Perfeito. É isso que o professor falou de aprender a língua de sinais ao pontapé inicial, tá? A gente nunca vai invalidar a presença do intérprete no meio profissional, ele é importante sim, mas é exatamente esse diálogo, o mínimo de diálogo possível que a gente deve aprender a se comunicar, para conversar ali um pouquinho, para fazer aquela recepção, para abordar aquele aluno, seja dentro da academia, seja dentro da sala de aula e até mesmo no convívio social, né? A gente pode encontrar surdos, os surdos eles são a minoria dentro da visão dos ouvintes, mas eles existem, eles estão presentes e inclusive esse aluno que o professor coloca, ele não é só um aluno de academia, ele já era um atleta, né? Ele precisava, lógico que ter essa presencialidade dentro de uma academia, fazer um exercício físico é importante para todo mundo. Mas no caso dele, já era algo um pouco além, porque ele já era um atleta e já precisava estar ali fazendo aquela combinação do treino da academia com o treino dele de jiu-jitsu. Então, assim, você imagina aí, uh, ele não conseguir, ele desistir de ir porque ele não foi acolhido no local, né? A gente pode estar perdendo um atleta, pode estar perdendo uma pessoa ali que a gente pode estar trabalhando com ela, desenvolvendo, interagindo com ela no meio social, por uma questão de ignorância nossa, né? Fábio, para finalizar aqui, o que é o Fábio antes de ter o aluno e o que é o Fábio depois de ter o aluno, depois da experiência que você teve aí, os momentos gratificantes que você passou com o aluno e algo que você superou, que foi positivo, enfim. Ficar à vontade para contemplar aí a finalização aí do seu
da sua exposição aí, da sua experiência? A gente percebe que a gente amplia, né, os nossos horizontes. Né? A gente antes enxergava até determinado ponto e depois dessa experiência a gente consegue ter uma visão mais ampla da coisa, né? Então, essa expansão de horizonte foi o fator, né, principal e bom dessa história, né? A gente ter mais essa empatia, essa sensibilidade de compreender o próximo. Isso fez com que eu me pusesse mais no lugar das outras pessoas, compreendesse mais as outras pessoas, compreendesse mais como as pessoas enxergam determinado assunto, as suas perspectivas, e assim a gente vai fazendo uma reflexão em cima daquilo dali. E a Libras não é algo, um monstro de sete cabeças, né? É algo só que a gente precisa aprender mesmo, não é isso? Exatamente, assim como a gente aprende o inglês, aprende o francês, a Libras a gente vai aprendendo. Basta querer estudar, praticar, que dá certo. E aí a comunicação acontece de forma bem tranquila, né? Exatamente, ela flui. Perfeito. Então, pessoal, a gente encerra aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham aí captado a mensagem dessa aula aí, que vocês, como profissionais, como futuros profissionais, né, como acadêmicos de educação física, consigam aí estar contemplando aí no estudo de vocês um espaço especial aí para Libras, né? Tenham entendimento, tenham essa vontade mesmo de conhecer um pouco da história e se prepare aí para o mercado de trabalho. E não, eu digo não só o mercado de trabalho também, digo também aí se prepare aí para o social, né? Para o mundo mesmo, para a gente ter abraçar aí de uma forma geral algo que deveria ser tão simples como o professor falou, como o inglês, né? Algo tão próximo como o inglês é, como o francês é, como o espanhol é. A Libras, ela está aí, ela está disponível, basta que cada um de nós vá estudar, vá procurar e tenha interesse aí de colocar para frente aí esses estudos, né? Professor, você quer contemplar mais alguma fala? Eu queria deixar um recado, né? Dizer, pessoal, estudem. Né? A gente só consegue chegar onde a gente chegou, só consegue compreender, né, o contexto em que a gente vive se estudar. Né? Não adianta de nada eu querer dar aula em academia, universidade, clube de natação, entre outros, se não estudar. Então, tomem por base a ciência, né? Estudem, procurem conhecer, porque quanto mais você conhecer, mais você vai incluir os seus alunos no processo de ensino-aprendizagem. Inclusão e empatia, né? Nada melhor do que o Exatamente. aprendizado para a gente ir caminhar nesse rumo aí, nessa nosso diálogo que a gente teve aqui hoje. Pois muito obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado mais uma vez, professor, pela disponibilidade. Eu que Espero agradeço. encontrá-los. Obrigada. Espero encontrá-los em breve e aproveite também muito os estudos, tá, pessoal? Obrigada.